Que bom, meu povo, que você conseguiu aí reunir sua família e dar o play aí no YouTube para viver esse familiar em casa. Eu acho que é dar o play ainda, né? É aquele triângulozinho que antigamente era o play, né? O play é iniciar, né? E começar a viver esse familiar em casa aí. Hoje a gente vai falar sobre intimidade familiar, né? E vou falar também um pouquinho no final sobre essa plaquinha aqui. Alguém sabe o que é essa plaquinha? Alguém lembra dela? Vou dar uma melhorar a visualização. Alguém lembra dessa plaquinha? A gente vai conversar sobre ela aqui. Ela foi entregue no acampamento da família que nós fizemos há algum ano aí que eu não decorei a data. A gente vai conversar sobre isso. E o nosso tema de hoje será sobre intimidade familiar, que é algo que tem sofrido algum prejuízo. Tem sofrido algum prejuízo. Mas antes de entrar aqui no tema, primeiro eu queria, se você conseguiu reunir aí sua família para estar aí vivendo esse momento do familiar em casa, parabéns, parabéns por vocês estarem juntos e estarem conseguindo viver esse tempo junto. Será um tempo curto, você já viu aí o tempo que tem o vídeo, né? Será um tempo curto, mas um tempo precioso, imagino eu. Se você por acaso não conseguiu juntar com a sua família para assistir, você está assistindo aí sozinho ou sozinha, depois junta, tá? Depois pega o pessoal da sua casa e pode assistir aí sozinho, ver como é, ou sozinha, e depois você junta mais a família para fazer esse momento junto, tá? O familiar em casa não tem a proposta de ser um conteúdo que a gente está dando para você. Ah, o pastor preparou aqui um conteúdo e trouxe um conteúdo para a gente. Não é essa a proposta. A proposta é sim, vai ter um conteúdo, eu vou fazer uma exposição rápida aqui, mas na verdade a proposta é de que você viva uma experiência com a sua família. Não me assistindo, mas aquilo que a gente vai propor para vocês fazerem juntos depois quando terminar aqui. Então se abra para isso, tá certo? Sim, assistir o conteúdo é bom, mas se for só pelo conteúdo, não precisava nem ser familiar em casa, né? Podia ser você lá, a gente ter feito no culto mesmo, onde a gente sempre faz, de reunir todo mundo e passar o conteúdo, ou gravar aqui no YouTube e você assistir o conteúdo. Não é o conteúdo, é a experiência que a gente vai aqui propor, né? Não é que nem a experiência que a gente vai viver junto. É a experiência que a gente vai propor e que você vai viver aí na sua casa, talvez ao final desse vídeo, e repetir essa experiência várias vezes na caminhada com a sua família. Nosso tema de hoje, já mostrei, nosso PowerPoint de hoje vai ser assim, tá? Intimidade familiar é algo que tem sofrido aí muitos prejuízos. A gente muitas vezes tem perdido de uma forma muito, eu vou dizer, de uma forma muito não percebida, nós temos perdido a intimidade. Sem perceber, a gente vai às vezes perdendo a intimidade. A perda de intimidade, ela não é algo que acontece assim de uma hora para outra. A perda de intimidade é uma coisa que vai acontecendo na relação familiar. E quando eu estou falando relação familiar, eu estou falando relação casal, estou falando relação pais e filhos, eu estou falando relação irmãos, eu estou falando relação tia, avó. A relação familiar, a intimidade da relação familiar, ela vai sofrendo muito prejuízo. E embora eu fale de família num sentido amplo, mas que você pense aí na sua célula menor da família, aquilo que a gente chama do núcleo aí da sua família. Temos perdido muitas vezes essa intimidade de uma forma muito sutil, muito não percebida por nós. E a gente precisa ficar atento a isso. O que é intimidade, né? O que é intimidade? Intimidade parece uma coisa muito, às vezes, ligada a uma intimidade de pele, né? Mas não, intimidade, sabe aquele amigo íntimo? Sabe aquela pessoa que se diz, não, eu tenho intimidade com essa pessoa para fazer essa pergunta para ela. A intimidade, eu estava pensando sobre isso e vi que ela tem a ver com coragem. Intimidade tem a ver com a coragem de você contar alguma coisa para alguém. Você não conta algumas coisas assim. Sabe aquela coisa que você só tem coragem de contar para quem é mais íntimo? Isso é intimidade. A coragem também de pedir alguma coisa. Ah, você podia pedir isso para aquele fulano, porque eu não tenho tanta intimidade com ele e você parece ser mais próximo dele, mais íntimo, você tem coragem de pedir isso para ele? Porque é um pedido meu constrangedor, a pessoa, eu não tenho intimidade para fazer essa pergunta, entende o que é intimidade? Intimidade é aquela coragem de pedir. Intimidade é aquela pessoa que sabe algumas coisas da sua vida que muitos não sabem. Sabe aquela coisa da sua vida que muita gente não sabe, mas algumas pessoas sabem? Essas pessoas são as pessoas que você tem maior intimidade. Aquelas pessoas que conhecem o seu lado ruim, conhecem o seu lado fraco, o seu lado vulnerável, sabe? Aquela pessoa que sabe que você não está bem às vezes antes mesmo de você. Por que essas questões aqui? Ó? O que é intimidade? Coragem de contar, coragem de pedir,
A pessoa que sabe de coisas da sua vida que muitos não sabem, conhece bem o seu lado ruim, fraco, vulnerável. Ela sabe que você não está bem, às vezes, antes de você mesmo. São as pessoas que nós temos intimidade. E essa é uma intimidade que deveria existir entre as pessoas da mesma casa. Pessoas que dividem o mesmo espaço, as pessoas que são família, que tem esse núcleo menor, ninguém tem intimidade disso com um bocado de gente, mas a intimidade de um casal, por exemplo, ela precisava ter, às vezes falta essa intimidade no casal, sabe? A coragem de contar uma coisa, às vezes ela vai embora, essa coragem. A coragem de pedir uma coisa pro cônjuge, pro filho. Você fica sem tem coragem de pedir, sem coragem de contar alguma coisa que aconteceu, sabe? Aquela pessoa que acaba não sabendo mais de um bocado de coisa da sua vida, ele se torna, nessa terceira frase aqui, né, sabe de coisas da sua vida que muitos não sabem. Ele, quando a pessoa da sua família vira esse, os muitos não sabem. Você está perdendo intimidade com o cônjuge, perdendo intimidade com os filhos, perdendo intimidade com os pais. O seu lado ruim já não é mais tão revelado e essas pessoas que convivem com você não conhecem o lado ruim. A gente vai perdendo a intimidade com as pessoas de dentro da nossa casa. E isso é muito ruim. Nós precisamos resgatar essa intimidade familiar. Aí eu queria compartilhar um texto com vocês, que para mim é um dos versículos mais bonitos do relato da criação. Ele é, na verdade, é o último versículo do capítulo 2, de Gênesis, capítulo 2, que faz o relato da criação. Ao final desses dois relatos da criação, que são dois relatos, Gênesis 1 e Gênesis 2, ele tem um versículo que diz que o homem e a sua mulher, eles viviam nus e não sentiam vergonha. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente poderia dizer que, trazendo para o contexto familiar, não apenas o homem e a mulher, mas as pessoas da mesma casa viviam nus e não tinham vergonha. Você entende que essa nudez não é nudez de pele, né? Não é nudez de roupa, mas é uma nudez de alma. É uma nudez, eu me sinto, eu tenho coragem de me abrir com você e não sinto vergonha disso. Meu povo, isso é paraíso. Isso é Gênesis 2, o último versículo do paraíso. Depois vem Gênesis 3, que já é a queda do homem, vem a realidade do pecado, que tomou conta da vida da gente, que foi gerando esses afastamentos. Mas o último versículo do paraíso é que o homem e a mulher, e aí vou dizer os irmãos, pais e filhos, viviam nus e não tinham vergonha um do outro. Isso é paraíso. E a gente não pode desistir disso. E achar que é normal a gente já não saber mais as fraquezas uns do outro, a gente já não mais conhecer a vulnerabilidade do outro porque o outro está se escondendo. A gente não mais ter intimidade para contar alguma coisa, para pedir alguma coisa. Não ter mais coragem de fazer essas coisas, porque a intimidade ela foi saindo devagarzinho da porta da casa para fora e a gente foi perdendo essa intimidade nas nossas relações familiares. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que, na verdade, lutar por esse paraíso, de viver esse paraíso, porque foi o paraíso que Jesus veio restaurar, que Jesus veio restaurar com a sua obra. É lógico que existem alguns afastamentos que eu vou chamar, que acontecem na família, que são afastamentos naturais. O que é que eu estou chamando de afastamentos naturais? São alguns afastamentos que acontecem por questões naturais. É natural que aconteça, entende? A gente não precisa brigar contra esses afastamentos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. A diminuição da dependência é um afastamento natural. Eu não sei quem tem filho, né, aí que está assistindo a gente, tendo um contexto de filho, mas você tem às vezes uma intimidade com o filho que tem muito a ver com uma dependência, sabe? Tipo, desde o dar banho, de saber tudo que faz, de saber o que está sentindo, a criança ela é um ser muito aberto. Então, a gente tem uma intimidade, assim, grande com o filho, criança. Quando esse filho vira adolescente, quando ele vai ficando adulto, existe um afastamento que é natural. Tem a ver com o quê? Com a diminuição da dependência. Tem a ver com essa pessoa estar conquistando também um lugar de maior privacidade. Sabe, eu tenho minha privacidade, eu não preciso ser esse livro tão aberto. Isso é um afastamento natural. Um outro afastamento natural é a mudança de interesse. Né? Então, coloquei aqui a diminuição da dependência e o segundo ponto, a mudança de interesse. O que é a mudança de interesse? Quando, isso acontece muito com os filhos também, eu vou dando esses exemplos com os filhos, ou até um casal que quando passa a gostar muito da mesma coisa, mas tem uma hora que alguém muda, um dos dois muda o interesse,
e começa a se dedicar a uma coisa, ou muda o emprego, vai atuar em outra área, e passa a ter interesses diferentes, e isso gera um afastamento natural. E quando se volta a falar mais uma vez de filho, a construção de uma nova família. Quando seu filho sai de casa, ele vai estudar fora, ou ele vai morar com alguém, ele vai construir uma família, ele vai casar, e vai ter os seus próprios filhos. Existe um afastamento que é o que eu estou chamando de afastamentos naturais. Existem pessoas que sofrem muito com esses afastamentos naturais. Mas esses afastamentos, eles são normais. E é natural que ele aconteça, na verdade, é bom que ele aconteça. Porque se não há diminuição de dependência, a dependência continua a mesma, o teu filho jovem, ele precisa, sabe, conversar contigo tudo da vida dele, porque ele não sabe tomar decisão sozinho, você precisa saber tudo que ele toma, tudo que ele come, tudo que ele faz. Isso não é saudável. Então há um afastamento que ele é natural e é importante que ele aconteça. Mas não é desse afastamento que eu estou preocupado. O afastamento que eu estou preocupado é um afastamento que eu vou chamar aqui de contranatural. São os afastamentos contranaturais. São aqueles afastamentos que não têm a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa mudança de interesse, com a mudança de estágio, e agora estou indo para uma outra família. É um afastamento que tem a ver com a realidade de pecado, com a realidade de pecado na vida da gente. Olha esse versículo, eu não li o texto de aquele primeiro versículo, último versículo de 2. A família eles estavam nus, eles não tinham do que se envergonhar. Aí vem a queda em Gênesis 3, e logo depois da queda a gente tem esse versículo aqui, ó. O que acontece em Gênesis 3:7? Os olhos dos dois, né? E os dois aqui é o homem e a mulher, e aí pode ser 4, 5, né? Porque tem os filhos, tem os irmãos, se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que aconteceu aqui com a realidade do pecado? Eles perceberam que estavam nus, na verdade, o estar nu se transformou em um problema, e eles foram atrás de folhas para cobrir-se. E nós temos feito isso. A realidade do pecado, ela tem levado a gente, muitas vezes, a procurar folhas de figueira para nos cobrir um do outro. A gente está meio que se defendendo um pouco do outro. A nossa nudez, ela nos dá uma sensação de... Não é apenas uma sensação, mas nós nos sentimos, de fato, ameaçados com essa nudez. E aí a gente quer cobrir, a gente vai buscando esses afastamentos. E aí o que é que eu vou chamar de afastamentos contranaturais? Quais são os afastamentos contranaturais? Que são esses produzidos pela realidade de pecado na vida da gente. A rotina alucinante que a gente vive. Meu povo, isso não é natural. Isso não é natural. Isso tem a ver com uma realidade de pecado na vida da gente, com uma estrutura de pecado que a gente está vivendo, um pecado estrutural que a gente está vivendo. Essa rotina alucinante, quer seja por ganância ou por necessidade, não é porque eu estou falando ganância, você não está satisfeito com o que você tem, você precisa sempre mais, e você vai se colocando sempre numa rotina alucinante que não sobra tempo para você estar com as pessoas, e você vai se afastando. Ou quer seja por necessidade, eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para poder conseguir o mínimo para minha família. Tem muita gente que vive essa realidade. Então, quer seja por ganância, por não saber viver com pouco, ou por necessidade, nós temos nos colocado numa rotina alucinante que tem nos afastado uns dos outros. E esse afastamento ele não é natural, ele é contranatural. É uma realidade de pecado que tem levado a gente a nos afastarmos tanto assim uns dos outros. Uma outra coisa que eu coloquei como afastamento contranatural é um olhar de julgamento. É o que eu chamo você concluir sobre o outro. Isso tem muito a ver com pecado. A gente passa a concluir sobre o outro, a taxar o outro, a gente passa a definir o que o outro era antes mesmo de ouvir o outro. E esse olhar de julgamento, ele vai levando com que as pessoas da nossa casa comecem a se cobrir, a se sentir cada vez mais ameaçado com essa nudez e a procurar folhas de figueiras para se cobrir. Esse julgamento, esse olhar de julgamento, um olhar também de intolerância, ele leva as pessoas a se protegerem, ele leva vocês aí a se protegerem um do outro, porque se não há o olhar de um para o outro, ele é um olhar de julgamento, onde conclui muito o que o outro é, você fica até com receio de se abrir, de falar alguma coisa, então a intimidade vai ficando comprometida, você vai se proteger, porque você não quer ser julgado. Se você também, o olhar entre vocês é um olhar de intolerância, e não há muito espaço para fraqueza, não há espaço para queda, não há espaço para vulnerabilidade, vocês vão acabar se escondendo um do outro. Sabe, quando uma fraqueza vier, você em vez de falar dela de forma aberta, você vai
esconder, você vai dar um trabalho para você falar aquilo que você está sentindo. Você, na verdade, não quer falar sobre a sua vulnerabilidade, porque ela de fato, o olhar de intolerância, ele vai tornando esse abrir do coração muito difícil, muito raro. E a intimidade vai indo embora. Ela vai indo embora, a intimidade vai vazando. E a gente vai perdendo a intimidade. Uma outra coisa que eu coloquei, eu falei olhar de julgamento, olhar de intolerância, mas a postura de porco. A postura de porco. E aí eu vou explicar o que é isso. Quem participou do Lua de Mel já ouviu eu falando sobre isso. Não tenha um olhar e uma postura de porco com as pessoas da sua casa. Jesus fala quando está falando sobre a necessidade da gente confessar os nossos pecados, ele diz ele chega a falar, não ofereça pérolas aos porcos, porque eles vão pisar sobre a pérola. Gosto do Carlinhos Queiroz quando faz a interpretação desse texto, dizendo que a pérola é a própria confissão de vulnerabilidade, de pecado, que o outro pega e pisa nela. A pérola é uma confissão que a gente faz, e aí o porco é aquele que pega a confissão que você fez de fraqueza, de pecado, e pisa sobre ela. Sabe como é que isso acontece na prática dentro da família? É quando você fala de uma fraqueza sua e depois na próxima briga, isso entra como argumento para derrubar você. Quem está fazendo isso está agindo como um porco, pisando numa pérola. Porque alguém disse, eu estou com dificuldade com isso. E esse outro alguém passou a usar essa confissão de fraqueza a seu favor dentro de uma discussão ou dentro de uma briga. E quando isso acontece no nosso contexto familiar, as pessoas vão acabar se fechando cada vez mais. Eu não vou falar algo que depois vai ser usado contra mim no tribunal. Eu não vou falar algo que depois, na hora que a gente tiver uma confusão, vai jogar na minha cara. Eu não vou dar um argumento para o outro me machucar. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai se cobrindo, procurando folhas de figueira para fazer roupa, porque a nossa nudez ela nos deixa frágeis, ela nos deixa desconfortáveis com essa realidade. Uma outra coisa é a vergonha do povo. Quando eles se cobrem um do outro, eles sentem vergonha. O texto diz, eles estavam nus e não tinham vergonha, não sentiam vergonha, mas eles passam a ter vergonha. Foram as coisas que eu coloquei aqui, talvez você encontre outras. Os afastamentos contranaturais, a nossa rotina alucinante, um olhar de julgamento, um olhar de intolerância, a postura do porco, né, que é pisar nas pérolas, nas confissões de fraqueza, e a vergonha dos erros e do pecado. Tá claro os afastamentos, né? Mas aí o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Gênesis 3, logo depois desse versículo 7, que diz que eles procuraram folhas de figueira para se cobrir, no versículo 8 diz o seguinte, porque depois Deus aparece no jardim. E quando Deus aparece no jardim, o que acontece? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam daquilo de Deus. E eis, meu povo, o caminho que eu quero propor hoje aqui. Eles se esconderam um do outro e eles se esconderam de Deus. Quando eles viram que estavam nus, eles se cobriram um do outro, e quando Deus aparece no jardim, eles pulam para trás do arbusto e se escondem. O que eu quero propor de experiência para a gente viver com família, para a gente não deixar essa intimidade ir embora, na verdade, de resgatar essa intimidade? É a gente pular junto e de trás do arbusto para a presença de Deus. Isso não é um ato fácil. A gente pular junto de trás do arbusto para o lugar da presença de Deus de novo. A gente está se escondendo atrás do arbusto, porque a gente vai pular de trás desse arbusto e vai fazer de Deus o nosso ponto de encontro. Deus deve ser o nosso ponto de encontro. E aí, é muito simples isso. E aí eu lembro da música que o Pedro Mariano canta, que ele diz que é simples, mas não é fácil, né? É simples como os gols que Pelé fazia. Sabe? É simples como tanta coisa que é tão difícil de fazer. Mas é simples. Na verdade, o desafio é de que a gente, como família, a gente tenha a coragem de juntos se conectarem com Deus. E que milagre há de acontecer
na restauração da nossa intimidade familiar. No momento que nós tivermos a coragem de sairmos de trás dos arbustos. Eu lembro de Jesus, né? Que quando morre na cruz rasga o véu do templo, de cima até embaixo, o Santo do Santo, que era o lugar da presença de Deus. E em Hebreus vai dizer que com ousadia entremos pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo no Santo dos Santos. Então a gente não tem mais motivo para ficar atrás dos arbustos. E a gente talvez faça isso individualmente, mas o desafio é fazer isso coletivamente. Os dois pularam para trás do arbusto quando Deus apareceu. E o desafio é que a gente junto, se é o casal que está aí, pule junto para frente do arbusto para conversar com Deus. Que se é o casal com filho, com filhos, pula junto. Se são irmãos que moram juntos, se é vó com neto, se é tia, o que for o laço familiar que você tem aí, que você pule junto com essa pessoa, sabe, para frente dos arbustos, para ter um momento com Deus. Como, pastor? Fazendo o quê? O que é isso pular? Orar juntos. Orar juntos. Simples assim. Coisa que nós não temos feito muitas vezes como família. Orar juntos. E orar junto resgata a intimidade? Resgata. Resgata porque orar junto é algo de muita intimidade. De muita intimidade. E no momento que você... É lógico que você pode orar junto com alguém da sua família fazendo disso um rito. E fazer isso de uma forma mecânica. Mas se você de fato for fazer uma oração, colocar um pedido de oração e orar junto em família, isso vai conectar muito vocês. Isso vai restaurar muito a intimidade de vocês. Porque Deus é o nosso ponto de encontro. E assim como com o pecado e com a queda, a gente se protegeu um do outro e a gente se escondeu de Deus, a gente precisa parar de se esconder de Deus. E a impressão que eu tenho é de que a gente vai cada vez precisar se esconder menos um do outro. Quando a gente parar de se esconder de Deus. Pastor, mas eu fico com vergonha, eu tenho vergonha de orar com a minha família. É natural que você tenha vergonha. Sabe por quê? Porque você está ao mesmo tempo com as pessoas que mais conhecem você e a pessoa que mais sabe tudo sobre você. A sua família e Deus. E você ter um momento com esses dois ao juntos é super restaurador de intimidade. E ao mesmo tempo é constrangedor. Porque diz, eu vou orar aqui. Essas pessoas me conhecem. Sabem todos os meus pecados. Não dá para fazer uma oração bonita, igual eu faço, sabe, na reunião do grupo pequeno, assim, fazendo de conta que... Não dá. Eu preciso fazer uma oração sincera, porque essas pessoas sabem quem eu sou. E Deus sabe tudo que eu sou. Não adianta eu fazer aqui um teatro aqui, sabe, para essas pessoas que me conhecem. Deus sabe de tudo que eu estou passando. Então esse momento é um momento que ou você faz ele fazendo um tremendo num teatro, ou ele vai ser um momento de profunda intimidade com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. A gente vai estar, de fato, se desnudando. Sabe, na hora que você junta a sua família, uma questão muito simples, você junta a sua família. Aí onde você está? Sabe, nesse sofá ou na cama, não sei onde é que vocês estão. Mas ao terminar isso daqui, e esse vai ser a experiência, o convite à experiência a ser vivida hoje é isso. Você junta aí sua família. E você chegar para sua família e dizer, pessoal, vamos orar. Vamos sair de trás dos arbustos. E aí cada um, sabe, fazer um pedido de oração. E depois ter o exercício, isso vai ser uma construção. Não acho que ninguém deva ser forçado a orar, mas deve ser incentivado a orar e cada um pode fazer sua oração do seu jeito. Cada um ser convidado a orar, a orar, a fazer uma oração, sabe, por tudo que a gente tem passado. Eu lembro que a gente estava no final do ano, de um ano que eu não lembro o ano, eu lembro do final de ano que eu não lembro o ano, que eu estava em São Paulo com a minha família e a gente fez uma virada na varanda do Riva, irmão da Valesca, que cedeu o apartamento dele pra gente ir pra lá. Já naquela varanda a gente estava comendo lasanha da Sadia, uma comida pronta que a gente pegou para esquentar. Estávamos na varanda, os fogos acontecendo, estava eu, a Aninha, o Tiago e o Davi. E a gente disse, vamos orar? E aí cada um colocou algumas coisas para agradecer. E eu lembro que o Davi pediu para orar. E ele foi orar. E a oração do Davi foi uma oração de muita... Ele agradeceu pelo irmão dele que tinha caído no buraco e não tinha morrido. Um acidente que o Tiago teve aqui naquele ano. Ele colocou algumas orações numa fala tão sincera, tão não religiosa. Aquilo conectou tanto a gente um com o outro. E aquilo com Deus.
É diferente da oração que às vezes eu faço com eles quando vai dormir, sabe? Nem tenho feito mais, eles estão maiores, eu nem tenho feito mais. Estou errando, precisava fazer. Não do jeito que eu fazia, porque era assim, vamos orar, vamos, cansado, sabe? Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, abençoa aqui os meninos, dá uma noite tranquila pra gente, em nome de Jesus, amém. Às vezes eu orava assim, quase que tá bom, chega, boa noite, vão dormir, eu não aguento mais, né? Então, assim, não é essa oração. Não é uma oração para bater ponto, não é uma oração fake, não é uma oração teatral, mas uma oração onde vocês consigam ter um tempo de qualidade, sentar junto e dizer, vamos orar? Como é poderoso uma família que sai de trás dos arbustos e vai junta para viver um momento de intimidade com Deus. Ah, vai estar resolvendo um problema de intimidade com Deus? Não, vai estar gerando uma intimidade profunda entre vocês. Profunda. Uma intimidade que talvez vocês tenham perdido por causa desses afastamentos contranaturais, que vão ser vencidos. Ah, mas a rotina a gente não consegue fazer. Dá um jeito, meu povo. Vou fazer um acordo familiar aí. Faz hoje. Faz hoje e vê como é que vocês se sentem. O desafio desse familiar em casa, que não era simplesmente reunir a família e assistir esse vídeo, o desafio desse familiar em casa é que vocês orem juntos. Sabe aquela oração da mesa de agradecer o alimento? Que era hábito de muitas famílias cristãs? Dava a mão e fazia a oração. Aquilo é um ato, é um ritual religioso. Aquilo eu não acho que gera intimidade. Eu acho que é tipo assim, tá batendo ponto, tá fazendo uma oração padrão. Não é isso que eu estou falando. É sair de trás do arbusto, sentar num canto, vamos orar. O que é que você gostaria de pedir ou agradecer? E aí cada um falar, e depois cada um fazer uma oração. Simples, mas não é fácil. Simples. Simples assim. Fazer uma oração. Viver esses momentos em família. Viver isso como casal. Viver isso como família. E experimentar, ao sair de trás do arbusto, ver o Senhor através da intimidade com Ele, resgatando de forma tão simples e tão sublime a intimidade também entre vocês. O desejo do meu coração é que vocês façam isso em nome de Jesus agora. A gente vai encerrar o vídeo, estamos chegando ao final. Né? O vídeo ficou um vídeo curto, justamente para dar tempo para vocês fazerem isso. E o combinado é que depois de fazer esse momento de oração, que vocês lanchem juntos, que vocês façam alguma coisa juntos como família. E a partir desse momento, que vocês comecem a desenvolver esse hábito como família, sem nunca deixar ele entrar no automático, como a oração da mesa, sabe? Como que não gera intimidade. Está simplesmente gerando uma consciência de gratidão a Deus pela comida. Tem seu valor, mas não é isso. Não é oração para dormir, sabe? Para boa noite, tal. Não, é momento junto. É sair de fato de trás dos arbustos e ter um momento muito especial juntos em família. Eu espero que vocês façam isso. Senão vai ter sido só um conteúdo, uma reflexão que vocês fizeram e fruto disso, zero. Eu espero que vocês façam isso. Que vocês tenham a coragem agora de, ao terminar esse vídeo, dizer, olhar assim um para o outro e dizer que você está, às vezes, com um constrangimento, com, sabe, olhar assim e dizer, bora fazer. Desliga tudo aí. Se ficar com vergonha, apaga a luz. Vamos morar no escurinho, apaga a luz. E aí compartilha um pedido que cada um tem a fazer. E depois cada um faz uma oração. Simples, sem ritual, sem palavras bonitas. Uma oração como aquela oração do Davi. Sabe, que vem do fundo do coração, que não está preocupado com orar bonito. Está simplesmente colocando diante de Deus algumas coisas tão importantes da nossa vida em família. Tá bom, meu povo? Ficou claro? Ficou? Aproveita esse momento. Sabe, eu queria entrar aí. Eu queria entrar aí e dizer, bora, ora aí agora. Eu vou ficar esperando vocês fazerem. Porque eu tenho muito medo de vocês saírem daqui, entenderem, concordarem e não darem um passo fundamental, mais importante, que é de orar junto. Saírem juntos de trás do arbusto e ter esse momento de intimidade aí com Deus. Deus abençoe, viu? Vou ficar aqui intercedendo por você, para que você consiga, em família, viver essa experiência bem legal juntos aí. Deus abençoe, um bom tempo de oração. Amém. Tchau, meu povo. Vão familiar aí em casa, façam o culto de vocês. Até o próximo familiar em casa. Sim, meu povo, voltando para falar sobre a plaquinha, porque eu me esqueci de falar da plaquinha. E aí estou gravando esse finalzinho para poder falar da plaquinha. Lembra da plaquinha que eu mostrei no começo?
Isso aqui a gente ganhou no acampamento que a gente teve da família. E aí todo mundo recebeu essa plaquinha e recebeu esses imãzinhos aqui. Esses imãzinhos aqui são as pessoas da nossa casa, né? Aqui sou eu, a Aninha, o Tiago e o Davi. E qual é o desafio? É de que nós possamos fazer de Cristo e que Deus seja o nosso ponto de encontro. Que a gente possa estar vivendo e se encontrando e restaurando a nossa intimidade em Deus, no relacionamento com Ele. Faz isso agora, tá? Era isso a plaquinha. Deus abençoe você.